É isso aí, uma boa noite para você que está chegando agora, você que já está ligado aí conosco aí, né? Nosso boa noite para você. O nosso muito obrigado pela audiência mais uma vez no nosso programa. Eu quero desejar agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer a você que está aí do outro lado, acompanhando o nosso programa e dando aquela ênfase no nosso trabalho. Qual que é a ênfase que eu peço para você fazer todos os dias? É que você curta os nossos vídeos e também divulgue, né, compartilhando os nossos vídeos. Às vezes você está entrando lá no YouTube e acessa lá o YouTube e às vezes você não acha o nosso vídeo lá. Eu tenho que dar uma olhada lá pela classificação dos vídeos lá, tá? Porque tem uns vídeos lá que estão já há dias e não teve comentário nenhum nele, não teve visualização nele, porque às vezes está bloqueado ainda. Eu tenho que dar uma olhada lá e liberar, ver como que faz lá para liberar, né? Porque antes estava liberando sozinho, agora tem que fazer uma liberação lá. Eu não sei como que é feito essa liberação, mas eu quero convidar você aí que está do outro lado, né, a estar conosco todos os dias. Hoje sexta-feira, né, finalizando aí mais um fim de semana, chegando ao final, com muito calor aqui em Juiz de Fora. Faz agora no nosso estúdio aqui, está fazendo, quer ver? Deixa eu dar só uma atualizada aqui no nosso temperatura, para ver qual a temperatura que está agora aqui em Juiz de Fora. Estamos com 25 graus às 18 horas e 35 minutos. Bastante coisa, né? 25 graus. E muito calor. A chuva já deu uma tréguazinha para dar tempo de ajeitar as coisas, né? Mas pega aí a sua apostila, pega aí o seu caderno de anotações, porque hoje tem versículo para você acompanhar aí. O texto de Lucas, do capítulo 15, traz para o nosso entendimento hoje como superar as perdas. E esse texto de Lucas 15 traz aí 3 parábolas, da qual vai servir para a gente dar uma viajada neste texto e nessas parábolas, entendendo uma por uma o sentido da perda. A primeira delas está na parábola das 100 ovelhas. Ele lhe propôs esta parábola, dizendo: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no campo as 99, e não vai após a perdida até que venha achá-la? E achando-a, põe sobre os seus ombros, e chegando em casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. E digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. Agora vamos para parábolas da dracma perdida. O qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perdeu uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar? E achando, convoca as amigas e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E agora então vamos pegar a terceira parábola para você entender. E disse: um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço dele disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu entre eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente, vivendo de qualquer maneira. Dentro dessas 3 parábolas, interpretando aqui as 3 parábolas,
dessas 3 parábolas aqui, nós tiramos proveito, porque estamos novamente reunidos na luz da palavra e alimentando novamente dessa boa e agradável palavra de Deus para nossas vidas, para prosseguir no dia a dia de um mundo decaído, falido, doente, e um mundo que jaz no maligno. Essas 3 parábolas vêm trazendo para nosso entendimento hoje um pastor que perdeu uma ovelha, mas ele tinha 99 nas mãos. Ele não se preocupou com as 99 que estavam dentro do aprisco, dentro do curral, mas ele se preocupou com aquela que havia perdido no meio do mato. Sabe lá o que estava fazendo por lá. E a outra dracma perdida, a mulher tinha 10 dracmas, perdeu uma só, ficou com 9. E ela varreu a casa, limpou tudo, procurando, até achar. E quando encontrou, fez festa, chamou os vizinhos, os amigos, para festejar o que havia encontrado a dracma. E Deus então usou, da mesma forma, que o céu se alegra por um pecador que se arrepende, do que aqueles que não precisam de arrependimento. Aí vem fechando a terceira parábola do filho pródigo, que pegou os bens do seu pai, reclamou os seus bens do seu pai, vendeu tudo e foi viver de qualquer maneira. Aí você já conhece a história do filho pródigo, que ele chegou a comer a lavagem, a comida dos porcos, até que ele se arrependeu, ele voltou para o braço dos pais. Olha aí a diferença. Das 2 parábolas, um pastor foi atrás da ovelha perdida e trouxe-a no ombro e fez festa. A outra, a mulher perdeu um dracma, procurou até encontrar, chamou as amigas, os vizinhos, fez festa, porque encontrou a dracma perdida. Ah, mas aí o filho pródigo, o pai não foi atrás. Viu aí? O pai não foi atrás. Ele passou os perrengues dele lá, sofreu bastante, teve lá as suas decepções na vida, gastou todo o seu dinheiro, comeu da comida dos porcos, até que ele se arrependeu e voltou. Deus tem uma preocupação muito grande com a igreja nos dias de hoje. Por quê? Quando pedimos a Deus uma mensagem para levar até o coração das pessoas dentro da igreja, e o teor da revelação que estão inseridos no interior de cada mensagem, que é proferido e falado nos púlpitos das igrejas pelo mundo afora. Quero que cada um de vocês divulgue esta mensagem, publique em seus blogs, para que ela chegue no coração das pessoas pelo poder da palavra de Deus. Esta é uma mensagem muito forte, uma mensagem que fizemos uma analogia das 3 parábolas, mostrando que a igreja, o trabalho da igreja é um trabalho árduo, para aquele pastor que sabe trabalhar, para aquele dirigente que sabe trabalhar, para aquele líder que sabe trabalhar e tem força para trabalhar. Porque preste atenção, como na parábola das 100 ovelhas, foi usado
a imagem do pastor para buscar aquela ovelha que estava perdida, representando a pessoa que saiu do meio do aprisco, saiu do curral, saiu da igreja, do aprisco de Deus, e foi vagabundear no mundo. Mas o pastor, que é amoroso, representando Deus, foi até lá no mundo, lá no meio dos espinhos, no meio da podridão, e resgatou aquela ovelha, resgatou aquela pessoa, colocou ela no ombro, veio com carinho, trouxe para dentro da igreja de novo. E a igreja toda se alegrou, o céu se alegrou, porque foi encontrada a ovelha perdida. Mas traz agora para da ovelha perdida cá para o filho pródigo. O filho pródigo saiu e não quis voltar enquanto não acabou todo o seu dinheiro. Acreditamos assim que o Senhor Jesus proferiu essas parábolas? Ele estava vendo em mim, vendo em você, preocupado com nossos dias, em que tivesse uma palavra que viesse ao encontro dos nossos problemas, assim ajudar a resolvê-lo. Então nós temos que abrir o nosso coração e deixar Deus penetrar no nosso coração. Essa é a mais pura e ampla verdade. Porque nós estávamos perdidos. Antes de conhecer o Evangelho, nós estávamos perdidos. Mas nós não fomos um fujão do aprisco, não. Nós não estávamos em aprisco nenhum. Está perdido mesmo no mundo, no meio dos espinhos. Mas o Senhor Jesus foi lá, através da sua palavra, através do seu Espírito Santo, foi lá e nos resgatou e trouxe para dentro do aprisco. Acreditamos que no dia da conversão, da minha conversão, da sua conversão, houve festa no céu. E a gente perde muita coisa. A gente perde parentes, a gente perde emprego, perde bens materiais, a vida financeira vai por água abaixo. Mas todas as perdas são recuperáveis. Mas existe uma perda que não é recuperável. É a perda da salvação. Esta não tem como recuperar. Então é preciso que nós analisamos essas três parábolas e pensamos, mesmo comendo a comida dos porcos, nós temos que voltar aonde estávamos. Nós temos que voltar para o nosso caminho, para o caminho aonde o Senhor trilhou para que nós caminhássemos nele. Então, vejamos a interpretação dessas três parábolas dessa forma. A perda na vida financeira, a parábola das ovelhas perdidas, preste atenção. Observamos uma coisa muito importante nessa parábola. Pois vemos que um pastor, ao perder a sua ovelha, primeiramente, ele guardou as 99, ele cuidou de guardar as 99 dentro do aprisco, fechar o aprisco, né? E que ele foi ao encontro daquela que estava perdida. E por longo tempo depois de procurar, ele encontrou a pobre ovelha, toda engarranchada no meio dos espinhos, suja, ferida. Aí a Bíblia diz que o pastor limpa a sua sujeira, cura as suas feridas e coloca lá junto com as outras que estavam sãs e salvas, livre de ferimentos, livre de qualquer trauma.
Observamos também que a ovelha é considerada um animal mais estúpido entre todos os animais. Porque esse animal, chamado ovelha, ele não tem um senso do perigo. Podendo chegar perto de um lobo sem pensar que ali está correndo perigo. E dentre outros atributos peculiares desta ovelha, o que mais chama a atenção é que ela não sabe procurar pastagem. Ela precisa de um pastor. Lembra das histórias bíblicas que conta que são chamadas várias pessoas que sabem cuidar de ovelhas, levar as ovelhas de um pasto para o outro, porque a ovelha não sabe procurar pasto. Ela não sabe procurar pastagem. Ela precisa de um guia, ela precisa de um pastor para estar arrebanhando as ovelhas. Pois é. Coloquemos então em prática este versículo, esta parábola tão importante. Agora traz para você aí, pastor, para você, líder, as ovelhas que estão ali dentro da sua igreja, você tem que conduzi-la. Porque se você perder, se ela sair do aprisco, ela não sabe procurar pastagem em outro campo. Ela vai morrer. Ela vai encontrar o primeiro lobo e o primeiro lobo vai devorar esta ovelha. O lobo que a gente está dizendo aqui não é o lobo em si, o animal. E a ovelha que está dizendo é a pessoa que está dentro da sua igreja. Se ela sair para esse mundo aí, esse mundo representa o lobo representa o mundo. Se ela sair, esse mundo vai tragar esta ovelha e jamais você vai conseguir resgatar esta ovelha depois que o mundo tragar. E quando você sentir que esta ovelha está saindo do aprisco, vá atrás dela. Vá atrás dela. Olha, somente a presença do pastor pode observar essa pobre ovelha. Esta pessoa que está na sua igreja, que não sabe ainda qual o lugar certo de ficar. Você tem que ter sabedoria. Nós falamos isso aqui a semana toda, que as igrejas estão perdendo o hábito de ensinar a palavra de Deus, perdendo o hábito de ensinar dentro da escola dominical, está perdendo o hábito disso tudo. Nós colocamos um pôster, fizemos um pôster sobre oração, colocamos lá no Facebook, você pode ver aí no nosso Facebook. Já deu um monte de comentários, cada um comenta de uma forma, sobre ensinar a oração às crianças. E muitas pessoas estão comentando lá, outros falam que é da seita umbandista, do candomblé, se pode acender vela dentro da sala de aula, se pode... É uma coisa complicada. Por isso que eu digo, você, pastor, ensina os seus membros na sua igreja. Cuide das suas ovelhas dentro do seu aprisco, não deixe que elas saiam do aprisco. Mas, sem dúvida nenhuma, o mais comovente é ver a preocupação do pastor em ir buscar a única ovelha que estava perdida. E somente retornando após encontrá-la. O pastor andou no mato por dias procurando aquela ovelha que estava perdida. Até que ele encontrou aquela ovelha no meio dos espinhos, no meio dos cipós, toda enrolada, porque, como diz aqui, ela é muito estúpida. Ela não sabe, estúpida que a gente fala, assim, ela não tem inteligência. Ela está cega. Ela tem uma cegueira natural, a ovelha, o animal. Estou dizendo o animal. Estou dizendo o animal, tem uma cegueira natural. Ela não consegue raciocinar o que é certo, o que é errado, onde é que está o perigo. E ela foi se enrolando no meio daquele cipó, no meio daqueles espinhos. Mas quando o pastor ouviu
o grito da ovelha, o berro da ovelha, ele falou: ah, lá está a minha ovelha. Foi lá, com jeitinho, tirou os espinhos que estavam agarrados no seu couro, toda suja, limpou toda a sujeira. Ela estava magra, com sede, com fome. Ele pegou, colocou nos ombros e levou novamente para junto das outras ovelhas. Bem, por que ele teria que correr atrás somente de uma ovelha se ele tinha 99? A pergunta que eu faço para você: às vezes a pessoa abandona uma pessoa no mundo, o líder abandona aquela pessoa que saiu da igreja, desviou, mas ele não olha que aquela única ovelha que está perdida lá, se ela voltar, se arrepender e voltar, há festa nos céus. Pois é, isso é uma atitude nobre do pastor, que é o mínimo nos mostra preocupação com a única ovelha, com a sua ovelha. Que valor que ela tem? Muito. Eram 100. Se eu perder uma, ficou 99, não tem mais 100. Ele sofreu uma perda com isso. E um fator idêntico nas 3 parábolas, pois da mesma forma a mulher da dracma, ela se alegra em encontrar a dracma, e o pai em encontrar o filho que havia perdido. A diferença é que o filho, ele voltou. Após passar fome, após passar as tribulações, a passar o perrengue, o filho voltou. Mas o que representa a perda dentro do contexto destas parábolas? O que queremos compartilhar nesta mensagem? Pois iremos mais à frente. Mas o certo é que a perda da ovelha veio causar um sentimento muito profundo, no fundo do coração do pastor. A perda de relacionamentos. A palavra da dracma, perdida. Dracma é uma moeda grega. Para você que não sabe, dracma é uma moeda grega que é moldada na prata, e o seu valor era semelhante ao pagamento de uma diária de um trabalhador. Uma dracma pagava um dia de trabalho de um trabalhador no campo. E essa palavra nos mostra que a moeda que se perdeu dentro de casa provavelmente tivesse caído de maneira que caiu numa greta, né? E a mulher estava procurando aquela dracma. É imprescindível da cabeça daquela mulher, pois as mulheres casadas daquela época usavam na cabeça um enfeite especial, um tipo de grinalda feita de moedas valiosas, neste caso as dracmas. E essas grinaldas de moedas representavam o dote da noiva e eram colocadas no dia do seu casamento. Elas representavam o dote do casamento, símbolo de comprometimento, né? E elas também tinham um grande valor sentimental. Mas nós podemos entender sobre esse dracma que a mulher tinha várias dracmas, várias moedas no seu corpo, na sua cabeça. Mas ela tinha, a Bíblia diz que ela tinha 10 dracmas, ela perdeu uma. É como se ela perdesse a honra do seu casamento. Tá vendo? Importante isso, né? É como se ela tivesse perdido a honra do seu casamento. E segundo a tradição judaica da época, uma mulher vista em público e a sua grinalda faltasse de grinalda na cabeça, era tida como uma prostituta, se ela não tivesse
uma grinalda na cabeça. O que não era o caso dessa mulher, relatada por Jesus. Pois ela perdeu uma das 10 dracmas. E não todas. E foi dentro de casa, não foi na rua. Foi dentro de casa. Então, pois o fato de ter perdido dentro de casa nos leva a crer que a possibilidade de encontrar a dracma era grande. Ao contrário do que seria se perdesse na rua. Então, às vezes, voltando aqui para os dias, nossos dias, às vezes você perde a sua honra dentro da sua própria casa. Você perde a sua moeda de honra dentro da sua própria casa. Seu esposo não te dá honra. Seus filhos não te dão honra. Seus vizinhos não te dão honra. Porque você perdeu a sua moeda, a sua dracma dentro de casa. Você perdeu sua honra dentro de casa. Mas eu estou dizendo de uma dracma. Uma moeda. Ela tinha 10 na cabeça, ela perdeu uma. Mas para ela, não tinha valor financeiro, mas tinha um valor efetivo. Para aquela mulher, uma moeda era irreparável o seu valor. O que para ela significava muito. Né? Pois ela se alegrou tanto, de tal forma, que chamou as suas vizinhas: vem cá, eu achei minha moeda. Eu tinha perdido minha moeda aqui dentro de casa, mas eu achei minha moeda, vamos festejar. A minha honra voltou. Ela recebeu de novo a sua honra. Seu marido não ia ver que ela estava faltando uma moeda, porque se ela fosse na rua e perdesse lá na rua, jamais ela acharia. O marido poderia até expulsá-la de casa. Mas o que representa essa perda dentro do contexto desse estudo? E queremos compartilhar essa mensagem. Pois é, a perda de uma pessoa muito importante. Parábola do filho pródigo. Era uma família feliz, pois o jovem papai se casa com uma mulher bela e bonita, e juntos começaram a construir a sua família, um legado, e logo depois foram pais, se tornaram maior das providenciaram logo seus filhos, né? Que por uma graça era varão, era homem, e naquela época a mulher que dava um filho varão, um filho homem, como primogênito, era muito valorizada, mas não foi só um varão, e sim 2 varões, 2 homens, que ela deu ao seu amado esposo. Imagina a felicidade daquele homem por ter 2 filhos, 2 varões. Ele sabia que seu império, seu legado, a sua posteridade estaria seguro e garantido. Mas como tudo não é agradável, né? Tudo ali caminhava bem, mas uma hora tem que desandar. Como dizia meu pai, os dedos da mão não são iguais, né? Os meninos foram crescendo, e com eles toda a sua fazenda também, que o pai encarregava em ensinar os seus filhos a cuidar. O gado dava crias, a plantação era grande, a fazenda dava muitos frutos, e o pai e mãe se orgulhavam dos seus filhos, cuidar da fazenda, cuidar da casa, cuidar da província toda. Bem, e também o marido e os 2 filhos, pois o trabalho era pesado e era necessário uma boa alimentação para manter a força deles. Era obrigação isso aí da mulher fazer, né? E os dias se passaram, os meninos cresceram, e agora já não era mais criança, eram formados, eram jovens, varões. E quando tudo parecia muito bem, numa certa manhã o filho mais novo chega para o pai e pede a sua parte da herança.
Nós já damos um estudo aqui sobre isso, mas vamos repetir aqui porque está dentro desse contexto. E o pai, bondoso que era, com o coração partido, dividiu a sua fazenda, deu a parte que era devida ao seu filho jovem. Lá no livro de Levítico conta esta história. E o primogênito ficou com duas partes, que era de direito, ou seja, a maior parte da herança. Então aquele jovem menor, ele causou um impacto nas marcas profundas da família, porque não era costume da época do pai dividir a herança e dar a parte do filho para o filho mais novo. Mas foi feito com o pai em vida. O pai, com toda a sabedoria, deu a herança, só seria de fato herdeiro após a morte do pai. Mas ele deu a herança para ele e disse: ó, está aqui a parte que te deu, está na sua mão, faz o que você bem entender dela. Nós cremos dessa forma, que foi a conversa dele, né? Que a Bíblia não relata assim, mas cremos que foi dessa forma. Ele não usou nenhum argumento para que ele não fosse. Até o irmão mais velho diz: se você for, com quem irei conversar nas noites frias, naquele quarto grande? Mas tudo parece em vão. Ele estava decidido a partir e levar consigo os bens que adquiriu do pai. E aquela família sofreu uma perda incomparável ao ver o caçula ir embora, saindo para o mundo perigoso, traiçoeiro, com dinheiro no bolso. Todos sofreram, aquela casa ficou triste, já não era mais a mesma, pois agora estava vazia, faltava uma pessoa. Mas o que representa isso? Essa perda dentro do contexto? As grandes perdas em nossas vidas, que nós ficamos sempre tocados mais profundo das linhas das palavras de Deus, e vejamos que o dia da perfeição da Bíblia, como é claro dizer o quanto a Bíblia nos ensina. Veja na colocação de Jesus, ao citar essa parábola, a prioridade que é menos ou mais importante no contexto deste versículo. Não é fácil fazer a interpretação de um texto como esse. Jesus sabia muito bem que existiam coisas em nossas vidas que merecem maior empenho do que as outras. Talvez por suas consequências, e que vamos ver agora essas consequências, que essa palavra mesmo na ordem que citou Jesus, o que possamos aprender com estas palavras. 1% as perdas na vida financeira. É de se levar em conta a situação de que o pastor desta parábola tinha um total de 100 ovelhas e perdia uma, o que matematicamente representava 1% do total, o que para o pastor não poderia se perder, dando valor da sua propriedade, mostrando a boa administração que tinha. Ele tinha 100, você perdeu um, ele perdeu 1% da sua fazenda, da sua criação de ovelha, então ele era um mau administrador. A ovelha é um animal que nela tudo se aproveita. E o pastor tirava do seu rebanho o sustento da sua casa. Tudo dela se aproveita. Desde a carne, a gordura, o couro, a pelagem, né? E tudo que ele ganhava, ele levava para dentro de casa. Ouro, leite. E o dinheiro que ganhava com a venda das outras ovelhas. O Jesus usa a figura do homem, mostrando a cabeça, que também é o que mantém a casa. Então vamos continuar conjecturando esse texto. Também devemos considerar que a representatividade da perda das ovelhas, da perda das nossas vidas financeiras, também prejudica muitas pessoas.
Muitas pessoas. Quando você perde algo financeiramente, você não prejudica só a sua família, não, prejudica as outras pessoas que dependem daquela situação financeira. Por exemplo, o empresário fecha uma empresa, não é só o empresário que perdeu, os empregados perderam, a família dos empregados perderam, então é uma formação total aí das perdas que vem. E esse homem não queria perder 1% da cabeça das ovelhas. Bem, agora nós vamos fechando já o nosso estudo de hoje, dizendo que você entendeu que esse estudo é muito grande, vai estar disponível para você logo, logo. Mas o que você entendeu sobre as 3 parábolas? É simples. É que nas 2 primeiras parábolas, a das 100 ovelhas e a parábola das dracmas, a pessoa responsável por esses objetos procuraram por eles. O pastor procurou pela ovelha e a mulher procurou pela dracma. O pastor não queria perder a única ovelha que tinha do meio de 99. Que ela tinha mais valor? Não. É porque ela completava os 100% da sua fazenda. E a mulher tinha 10 dracmas, perdeu uma, ficou com 9. Ela poderia deixar aquela lá que 9 é maior do que 1. Mas se ela perdesse, ela estava perdendo a única parábola, a única dracma que ela não podia perder, que seria a honra diante da família. E o filho pródigo, depois de esbanjar todos os seus bens, ele se arrependeu e voltou aos pés do pai. Então, desde a honra, da busca pela a perda dos bens, vem a honra e assim vem o filho pródigo, que na casa do pai é o lugar dele ficar. Na casa do pai teria muito mais conforto, mas aqui eles experimentaram o mundo, experimentou e não gostou e voltou para os pés dos pais. Então você que está desviado, já pegando já na 3ª parábola, você que está desviado, volte aos pés dos pais, para os braços dos pais. Você que está afastado da igreja, volta para a igreja. E você, pastor, que tem uma ovelha que saiu do seu rebanho, você sabe que ela está perdida, vá à procura dela. Você, mulher, que tem a honra dentro de casa, cuide para não perder a sua dracma, a sua honra. Seja ela grande ou pequena, o que vale a pena é manter a honra. São 3 parábolas que fecham na nossa família nos dias de hoje. Perder algo é muito ruim, seja ele financeiro, seja ele sentimental. Nós não podemos perder. Mas como superar essa perda? É chegando e resgatando aquilo que perdeu. Se foi a ovelha que você perdeu, vá em busca dela. Se foi a sua honra que você perdeu, procure até encontrar. E se você saiu no mundo e está perdido, volte aos braços do Pai. E com essa mensagem, nós vamos encerrando mais um estudo da Palavra de Deus, do programa Luz e Vida. Quero agradecer as pessoas que estão conectadas conosco aí pelo site www.topminas103.com.br. Quero agradecer a todas as pessoas que estão entrando, saindo aí pelo Facebook. Entram, escuta um pouquinho e vai e salva o vídeo para ver mais tarde. Nosso muito obrigado a você que faz isso. E a você que acompanha também pela 103,3 FM aqui em Juiz de Fora, o nosso abraço para você. Nosso muito obrigado a você no Brasil inteiro. Quero mandar um alô aí à minha filha Dini Christman, lá em Belo Horizonte. Também para o meu filho Davidson Christman. Para a Ludinha, o João, a Gracinha, Lourenço, toda a turma aí de Ipatinga. Para a Cida, lá no Bom Sucesso, seu esposo. Para a Sueli no Costa Carvalho, Jaime.
a turma do centro da cidade, Avenida 7. Muito obrigado aí pela audiência. Obrigado a todos vocês. Segunda-feira tem mais. Vai compartilhando. Vai dizendo pro pessoal aí, ó, segunda-feira tem mais o programa Luz e Vida. Meu amigo Gonzaga Nunes, lá do Baú Sertanejo. Um abraço para você, muito obrigado pela audiência. Nós voltamos segunda-feira, se Deus quiser, e Ele quer, às 18h30, com mais um programa Luz e Vida. Bom fim de semana para você, se cuida, use máscaras, álcool em gel, distanciamento, fique em casa se possível, evite andar de ônibus, evite ficar em local que tem muitas pessoas, vá ao supermercado, vai sozinho, não leva muita gente para não fazer tumulto. E assim, nós vamos vencer esta batalha. E as crianças que estão aí para vacinar, leve seus filhos para vacinar, não deixe para a última hora. Se você não tomou ainda a segunda dose ou a terceira dose de reforço, vai ao posto de saúde, vai nas UBS, vacine-se. Porque vacina boa é aquela que está no braço. E assim vamos vencer esta maldita doença que está por aí. Fique com Deus. Segunda-feira estamos de volta, se Deus quiser, porque graças a Ele a vida continua.